a uma nova edição do Plantão Ofício Saúde Mental. Eu sou Paulo Benzoni, psicólogo, e nestes plantões abordamos assuntos emergenciais da sociedade que interferem na saúde mental de todos nós. Você já está inscrito no canal? Inscreva-se e acione o sininho para receber as nossas notificações. Há mais de um ano, estamos passando pela pior crise sanitária dos últimos 100 anos. Uma crise que veio com a pandemia da Covid-19 e em nosso país se estende e amplia com consequências econômicas, sociais, de saúde mental e, por que não dizer, saúde sexual. Sim, saúde sexual. Afinal, vida sexual e saúde mental andam tão juntas que uma interfere na outra. Se entendermos o conceito de saúde sexual do ponto de vista preconizado pela OMS de saúde biopsicossocial, passamos a compreender melhor como a pandemia está afetando a vida sexual das pessoas, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Vida sexual na pandemia. Temos aqui para conversar a ginecologista, doutora Gisele Della Libera, médica há 21 anos pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com residência e especialidade em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Doutora Gisele atende seu consultório na cidade de Matão, interior de São Paulo. E também temos a presença do urologista, Dr. Michel Vitor Haddad, médico há 10 anos pela Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo, com residência em urologia também pela Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Michel foi coordenador da USP, foi coordenador dos médicos residentes de urologia da Faculdade de Medicina da USP e hoje tem atuação profissional em consultório particular em diversos hospitais da rede privada de São Paulo, como o Hospital Sírio-Libanês, 9 de Julho e o Hospital Santa Catarina. Doutora Gisele, doutor Michel, sejam muito bem-vindos ao canal Psicólogo Paulo Benzoni. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. E vamos bater esse papo aí, né? Isso aqui está acontecendo. Com certeza. Obrigado, Paulo, pelo convite. E com certeza é um assunto que está aí com cada vez mais relevância para a gente poder discutir e acompanhar bem as pessoas e poder melhorar a qualidade de vida, né? Com certeza. Sem dúvida, esse é o nosso compromisso aqui. Doutores, partindo da experiência profissional de vocês, como médicos, né, que atendem à demanda da população, no que se refere à intimidade, né, à sexualidade masculina, no caso do Dr. Michel, e a sexualidade feminina, no caso da doutora Gisele. Como que o cenário longo da pandemia tem afetado a vida sexual das pessoas? Quem que você quer que fale primeiro? Vamos a Gisele. Bom, Paulo, eu vou te falar um pouco a respeito da minha experiência aqui no consultório, tá? Porque tem vários estudos ainda que estão sendo feitos com os profissionais da parte de sexualidade, principalmente os psiquiatras, né? Os psicólogos, sobre a sexualidade neste momento de pandemia. Algumas coisas que eu consegui, que eu estou lendo, que eu estou acompanhando, mostra que a avaliação da sexualidade tem muito a ver com o estado civil da paciente. Então, se a paciente é casada, mora com o parceiro, ou, né, se ela mora com a pessoa, ou se ela está solteira, né, e não está morando com ninguém. E também em relação aos namoros, porque são estados civis diferentes e acabam impactando de forma diferente na sexualidade, né? Então, assim, o que foi visto, e eu posso confirmar aqui na minha experiência do consultório, é que o que aconteceu? As pacientes solteiras que não têm um parceiro fixo diminuíram muito, muito a atividade sexual na pandemia, em decorrência do distanciamento social mesmo,
Uhum. Então, a gente percebeu que as pessoas realmente que estão fazendo distanciamento social, né? Porque a gente sabe que não são todas, mas muita gente está fazendo distanciamento, sim. Então, não está conseguindo conhecer novas pessoas. Então, essa parte Sim. de sexualidade ficou bem prejudicada por causa desse distanciamento. Mas eu acho que aqui a gente pode focar mais nas pessoas casadas ou que têm seus parceiros, né? Que eu acho que foi aí que impactou de uma forma, não por causa de distanciamento, mas de uma forma emocional mesmo. Então, o que Sim. acontece? Como as pessoas estão convivendo mais, as mulheres e os homens, né? Elas, elas estão perdendo um pouco daquele momento que é só delas. Então, aquela coisa de sentir a falta, de sentir a saudade, né? De Uhum. sair, de voltar, de esperar, porque tá ali todo mundo junto. Principalmente as pessoas que estão trabalhando home office, né? Que elas estão em Uhum. casa o tempo todo. E a grande reclamação que eu pego aqui no meu consultório é: meu marido não sai mais para trabalhar e eu comecei a ver muitos defeitos nele que eu não via antes, Ah, né? Eu comecei a ver coisas que eu não sabia que era assim, porque é muito tempo de convívio, né? Então, os conflitos aumentam. E com esses conflitos aumentando, para a mulher isso é muito complexo, porque a mulher não tem um hormônio sexual, né? A mulher, o estímulo sexual da mulher, ele é emocional, né? Tem, lógico, tem o componente hormonal, tem sim, mas ele corresponde a 10% do uhum. estímulo sexual na mulher, né? Diferente do homem, que tem a testosterona, né? A mulher tem os níveis de testosterona muito baixos. Então, esse componente emocional, acabou sufocando um pouco esse convívio muito intenso do casal, né? Porque casal, quando se encontra, só fala de problema, infelizmente, de dinheiro, de filho, né? É aquela coisa, fica difícil eles terem uma válvula de escape, né? Uhum. Porque tá todo mundo ali, os filhos estão em casa, então o nível de estresse aumentou muito nas famílias, uma coisa absurda. Então, a gente percebeu que tá tendo sim mais atividade sexual do que antes, porque eles têm mais tempo, Hum. só que com uma qualidade muito ruim. Ah. Então, assim, elas vão porque a presença tá ali. Então, para você ficar meio que fugindo 24 horas por dia, não tem jeito. Então, a frequência aumentou, principalmente casais que não têm filhos. Agora, os que têm filhos já mudou de figura, porque os filhos não saem de casa. É Então, não tem, homeschool. né? Não tem horário. Ah, Então, mudou muito, mudou assim. As pessoas, elas têm que realmente se adaptar com essa nova realidade que foi imposta, né? Foi imposta para todo mundo. Então, a gente percebeu que aumentou o número de atividade sexual, tanto que aumentou o índice de gestação. Muitos uhum. casais que não conseguiam engravidar, agora engravidaram, né? Porque eles estão fazendo mais, estão tendo uma atividade sexual maior. Interessante. Só que assim, só que a qualidade de muitos está muito ruim, Uhum. porque aumentou a violência sexual, né? A gente vê muito isso. Então, assim, aumentou o número de pessoas que estão se divorciando também, que agora estão conhecendo realmente o Com parceiro quem e a viviam. parceira. Não tem válvula de escape, né? Tá ali todo mundo e as máscaras, eu falo que a gente pôs máscara, mas na verdade elas caíram, né? Então, as máscaras caíram. Então, é isso que eu percebi, né? E eu fui avaliar e realmente é isso que está acontecendo no mundo todo, né? Que tá tudo. As pessoas, quem conseguiu se adaptar, está tendo uma vida melhor.
mas quem não está conseguindo se adaptar, realmente, assim, está mais complicado mesmo. Então, assim, na E, minha parte foi mais isso, na parte das mulheres, né, que eu estou percebendo. doutor É, Michel, e do realmente, lado da testosterona masculina? e é interessante isso que a Gisele colocou, né? Porque o homem tem essa questão de, não, o homem tem a testosterona, então sempre tem vontade, sempre tem desejo. Mas, assim, a gente vê na prática clínica aqui, ainda mais nesse cenário de pandemia, não tem sido bem assim, para muitos casos, tá? Contando também um pouquinho de experiência pessoal e que vai muito de encontro com o que a gente também lê em literatura, em relatos. A maioria dos homens que me procura, até por outros motivos, dentro da urologia, sempre no final da consulta é aquele: doutor, mas também diminuiu minha performance sexual, não tá tão bem quanto antes, sempre tem alguma queixa relacionada. Então, isso, com a pandemia, veio de uma forma muito frequente, tá? Então, assim, o homem, ele tem, sim, um impulso sexual um pouquinho Uhum. maior e uma libido com uma tendência de a base dela ser um pouquinho aumentada, mas isso em relação ao que era previamente à pandemia caiu. Isso sem dúvida, isso a gente tem visto com bastante frequência. E acho que é bem por aí que a Gisele comentou, né? A gente os casais ficam presos, né? Então acabam as pequenas que falou que as máscaras caíram, os casais que não estavam assim super sincronizados com aquela coisa, em momentos normais pré-pandemia, muitas coisas ficavam disfarçadas, porque aí tem uma viagem de fim de semana, aí sai com os Uhum. amigos, aí pega um lazer, então a vida vai levando. Agora a gente está, de uma certa forma, obrigado a se confrontar certas situações, né? Então aí pequenos atritos do casal acabam ficando maiores, a vida íntima sofre com isso e os distúrbios de saúde sexual aparecem com mais frequência. Que Ah, distúrbios têm aparecido entre os homens? Interessante é que, dentro do espectro de distúrbios sexuais, então, tanto disfunção erétil, quanto uma ejaculação precoce, quanto uma perda de ereção mantida, né? Quer dizer, ele tem ereção suficiente para penetrar, mas é fugaz, né? Acaba Uhum. perdendo mais rápido. Isso, qualquer um dos três pode acontecer. Então, não tem uma situação que está ocorrendo com muita frequência, as outras. Então, é uma queda de performance que em cada homem se manifesta de alguma forma e que a gente acaba vendo que está muito relacionado à ansiedade, até alguns sintomas depressivos e que tudo Uhum. tem a ver com o cenário que a gente está vivendo, né? E aproveitando, Michel, os pacientes, o homem ele não admite, né? Eu falo que as pesquisas sobre comportamento sexual, elas são, você tem que levar, tem um viés aí cultural, né, do homem. Então, pelo fato do homem ter essa natureza diferente da mulher de procurar menos cuidados com a saúde, principalmente do ponto de vista sexual, eles vão ao consultório, têm ido ao consultório com a queixa, os homens atualmente, ou eles vão, é um exame de rotina e lá no fim falam, ou nem vão? Como que tá isso? Assim, existe a porcentagem de pacientes que nem procuram, né? E com certeza isso é um número muito volumoso, mas assim, os Uhum. que É acabam enorme, chegando, é, é enorme. Porque eles até vão a no Gisele consultório da pode, ginecologista e exato, reclamam, elas vão e falam do marido, né? Uhum. E a gente encaminha e eles não vão. Não vai. Olha, de cada 10 pacientes que eu encaminho os companheiros, né, para passar no urologista, para ver essa parte de sexualidade, um vai. Então, 10% dos pacientes procuram, eles não vão. Muito é, difícil.
às vezes os que acabam procurando têm algum outro motivo, né? Então teve uma cólica renal, teve uma inflamação de parte de infecção urinária, e aí ao final da consulta você vê que tem alguma coisinha a mais, dá uma abertura e aí vem, né? Aí vem toda uma queixa já de um tempo e uma insatisfação e aí você começa a puxar todas essas coisas, elas vêm à tona realmente com bastante frequência. Tudo isso, a gente sempre começa a recomendação começa a consulta com a identificação desse fator mesmo, né? Porque até o próprio homem muitas vezes nem admite que não está com uma performance adequada, né? Então é primeiro desconstruir essa questão de que o homem precisa sempre estar com uma performance 100% e precisa impressionar a mulher e a gente desconstrói, fala, olha, não é sempre, não é todo dia que você vai estar com uma baita de um desejo, não é sempre que você precisa impressionar e ficar horas ali com a mulher. Tem dia que vai ser menos, tem dia que não vai ter nada e tá tudo bem. E tira... A primeira parte é essa, tirar essa responsabilidade dos ombros do paciente, né? E a ansiedade de performance é muito relacionada a isso, né? Então, se você tira essa responsabilidade, a coisa flui muito mais fácil. Sim, até porque a responsabilidade da performance piora a performance, né? E a busca... Tem alguma faixa etária mais presente com essas questões ou não? Da parte masculina, os pacientes que acabam mais conversando sobre isso são realmente a partir dos 45, 50 anos. Mas tem muitos casos de pacientes jovens que eu tenho atendido em que acabam se queixando mais por conta até da própria ansiedade de performance. Então, a frequência da relação diminuiu por conta de tudo isso que a gente falou. E aí, quando vai ter a relação, como ela é mais rara, então, muitos pacientes já me falaram isso, jovens. Então, é uma vez a cada 2 semanas que o casal está fazendo. Então, naquele dia específico, o homem cria uma ansiedade muito grande que ele precisa fazer a coisa funcionar e vai muito bem, e aí que vem as queixas enfim, de ereção, de ejaculação precoce. Então, não tem muita idade, isso tem acontecido bastante em todas as faixas mesmo. Gisele, entre as mulheres? Bom, entre as mulheres a gente tem vários pontos, né, que pesam muito. Primeiro, eu vou começar da adolescente, porque são muito diferentes as queixas e o que a gente está abordando hoje na parte de sexualidade. As adolescentes de hoje estão com um problema seríssimo, porque elas têm essa questão de gênero, né, agora. Então, é uma questão realmente do que eu gosto. É a pergunta. Às vezes, do que eu vou gostar. Então, a ansiedade é tão grande do que eu vou gostar, né? Eu gosto do mesmo sexo, eu gosto do outro sexo, eu gosto dos dois, ou eu gosto de trans, ou eu gosto... Então, virou uma confusão na cabeça dessa moçada que isso repercute muito na parte sexual mesmo. Então, eu tenho pacientes que vêm aqui que nunca tiveram ato sexual com o sexo oposto, tem com o mesmo sexo, e elas ficam super em dúvida o que realmente elas querem, porque as elas falam assim, eu não sinto nada. Mas você já teve relação com homem? Não. Ou se não, elas têm relação com homem, aí elas não sabem se elas querem ter relação com mulher. Então, eu acho que essa parte está complicadíssima hoje em dia, porque não era o que a gente via na nossa época, né, Paulo? A gente tinha aquela coisa, aquele mocinho, a gente não tinha dúvida. Era muito difícil a gente pensar nisso. Quem realmente pensava nisso é porque tinha realmente um desejo sexual, homossexual, no caso, com o mesmo sexo, né? Era muito difícil essa coisa de bissexual, de não saber o que quer, né? Era
Porque para você assumir a homossexualidade era um pouco uma coisa mais complexa, né? Você pensava mais. Hoje a moçada não pensa, eles experimentam tudo, né? Eles Uhum. experimentam tudo. Então eu acho que isso acaba confundindo mais ainda a cabecinha delas. Porque elas gostam de uma amiga, mas elas têm que transar com a amiga. Eu falo, gente, mas pode ser só sua amiga. Sim. Você não precisa fazer sexo com a sua amiga. Isso vai te deixar mais confusa. Mas assim, tá muito complicado essa parte. Então, assim, eu tô vendo muita queixa de sexualidade em adolescente por causa disso. Mas isso já vem antes da pandemia. Depois da pandemia, o que aconteceu? As meninas se encontram, né? Em casa, as amigas. Então, eles não estão saindo muito em grupos, não está tendo aquele assédio entre os meninos e as Sim. meninas, porque eles não estão se encontrando. Então, eu percebo que o número de sexos na parte feminina, e o número de sexo entre o mesmo sexo, então, menina com menina, está muito maior agora do que antes, porque é onde elas têm para extravasar. Então, assim, é o que eu tô vendo no consultório, que elas me contam tudo, né? As mães deixam aqui, elas acabam se soltando. Aí tem as mulheres que se tornaram mães, né? Então, as que se tornaram mães já tem aquele problema do primeiro filho, que elas perdem a identidade de mulher, elas ficam Uhum. só na identidade de mãe, né? E mãe não faz sexo, né? Uhum. Mãe cuida, mãe não tem. A, é, a sexualidade vai embora, porque assim, ela só foca na cria dela, né? Então, fora a parte hormonal, ela tá amamentando, tudo isso, que a prolactina também diminui a libido, tem também a questão de diminuir a parte de a flora vaginal e a lubrificação fica Lubrificação. muito alterada. Você não tem sossego para ter relação, porque isso é muito importante, né? Sim. A criança chorando, você tá lá no meio, o negócio tá ficando bom, pum, criança chora, bate na porta, ou alguma coisa acontece. Então, e agora na pandemia, diminuiu o número de creches, escolinhas. Então, assim, às vezes tinha aquele momento que a criança gastava bastante energia, chegava em casa cansadinho, dava para a mãe e para o pai fazer alguma coisa. E agora está mais complicado, né? E então essa parte, assim, o pessoal na pandemia mudou por causa disso. A presença dos filhos 24 horas em casa, né? E aquela solicitação dos pais 24 horas. Chega no fim do dia, tanto o pai quanto a mãe estão exaustos. Eles só querem dormir, né? Uhum. Então acaba que se faz, é aquela coisa do fazer para não deixar passar, com a qualidade péssima, né? Fora que eles não podem fugir, né? Ah, vamos deixar cavar um pouquinho para a gente sair um pouco. Então, não tem como, Até né? porque a avó é grupo de risco, né? Exatamente, é complicado. Ah, vou deixar e eu vou falar, não, não vou ficar, porque não posso ficar. E fica aquela loucura. E eu não posso sair, porque se eu sair eu tenho risco de pegar, né? E onde pegou mais foram as mulheres que estão entrando na menopausa, né? Porque elas já estão numa fase diferente da sexualidade, porque também tem a questão hormonal, além de tudo, também tem a questão hormonal. Então, aqueles 10% que não tinha, eles entram Uhum. interferindo, né? E eu percebo que mesmo fazendo os tratamentos hormonais adequados para menopausa e tudo mais, a questão emocional está pegando muito. Então, a gente não vê muita resposta clínica. Mesmo com tratamento adequado, a resposta clínica está muito ruim. As pacientes não estão respondendo bem, né? Então, eu percebo que eu preciso fazer realmente o que a gente chama de papoterapia, conversar muito, pedir para elas tentarem focar aquele momento, esquecer as outras coisas, mas está bem complicado, está bem complicado.
Nós Até temos... essa questão hormonal é interessante, até em paralelo com a parte masculina, porque o nosso conceito é sempre que assim, a gente dosa uma testosterona. Se a testosterona do homem tiver num valor adequado, para a gente está ótimo. E afasta os problemas orgânicos. E aí a gente vai considerar que essa disfunção é realmente ambiental de todo o contexto. Mas o que tem acontecido agora é que esse contexto todo de uma qualidade de vida muito ruim, todos os fatores que estão associados a isso, fazem também diminuir os níveis de testosterona masculinos. Então a gente vê que uma alimentação pior, né, que a gente vem tendo, fica em casa, a geladeira tá ali, tá fácil, come doce, come carboidrato, uma alimentação ruim, a falta de atividade física, aeróbia ou resistida, né, que a gente costumava fazer, uma bicicletinha, uma corrida, uma academia, tá com cada vez mais dificuldade. A higiene do sono ruim, né, então não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, aí já mexe com melatonina, mexe com toda a parte... Então a testosterona ela tende a cair também por conta de tudo isso. Então, além de tudo, a gente ainda está desenvolvendo um problema orgânico, né, através de todas esse contexto ambiental. Nós temos pouco tempo ainda aqui, aí eu queria só colocar uma coisa. Aí não é a corrida para a hormonioterapia, né? Porque tenho percebido que parece que está uma onda de hormonioterapia sendo divulgada nas redes sociais como a salvação de todos os problemas. Sim, você vê, esse que é o gancho, né? Então, a pessoa, se for pensar de uma forma simples, seria, bom, se a testosterona está baixa, então vamos suplementar. Mas não é bem assim, né? Qual que é a causa? O que está acontecendo na vida da pessoa? O que a gente pode melhorar de medidas ambientais, de higiene do sono, alimentação, atividade física? E provavelmente já tudo isso ajustado e otimizado, com um bom tratamento de suporte psicológico também, muitas vezes acaba que a testosterona já vai naturalmente subir, nem que seja aos pouquinhos, até a gente observar, e aí, se caso persistir, aí tá, claro, de uma forma bem indicada e bem acompanhada, a gente repõe, mas não é a primeira opção. Aqui também, o que eu percebo? A sexualidade, ela tem relação multifatorial, né? Então, tudo que é multifatorial é complicado, porque é muito mais fácil você dar um remédio, né? Eu vou dar uma medicação e vai ficar tudo bem. Mas tudo que é multifatorial não resolve com uma medicação, né? No caso, você tem que fazer um tratamento com multiprofissionais, né? Então, realmente o que o Michel falou. Atividade física, imprescindível, né? Quando aumenta a endorfina, você melhora tudo. Níveis de serotonina, de dopamina, você melhora todos os neurotransmissores. Você melhorando os neurotransmissores, a hipófise vai mudar a forma de trabalhar, o hipotálamo também, e aí os hormônios também acabam melhorando, né? Então, atividade física é imprescindível. Outra coisa, alimentação. Como eu falo, você vai colocar no seu carro uma gasolina aditivada, é uma situação. Você vai colocar um álcool batizado, ele vai ter outra performance. Então, o que a gente come, com certeza, né, o nosso combustível é o alimento. Então, se você se alimentar adequadamente, de forma balanceada, né, você vai ter um tipo de resultado. O pessoal está tomando muita bebida alcoólica, que tem tudo a ver com a parte de sexualidade, né? Então, assim, as pessoas estão exagerando demais na bebida alcoólica, porque antes a gente esperava o final de semana para tomar um vinho. Hoje, todo dia é dia para tomar um vinho, porque a gente acha que a gente merece relaxar. Até porque foi muito pesado, o home office ele é muito cansativo, então merece relaxar. Está muito estressante essa vida, então eu mereço relaxar. Só que aí você abusa do álcool. Então, abusa
do álcool, não faz atividade física. Quando abusa do álcool, os conflitos aumentam, porque acaba aumentando, né? Então, é multifatorial. Então, não adianta eu ir lá e dar um hormônio. Hoje a mulherada quer tomar testosterona, todos os dias elas me pedem, doutora, me passa alguma coisa. Eu falo assim, gente, é multifatorial, não adianta eu te passar um hormônio se você não melhorar todo o resto. Eu posso te passar testosterona injetável, mas não Sim, não pode, vai né? Porque mulher não funcionar. pode tomar. Mas eu posso te passar uma dose cavalar. Se você não tiver com os outros fatores controlados, você não vai conseguir ter êxito no que você quer, Por isso né? Então é temos. complicado. Eu sou o senhor do tempo aqui. Ai, coitado, a Tem gente que fala que eu ser. falo demais, né? Falamos, eu também quero. Eu tenho, assim, por ser psicólogo homem, né? São poucos, eu recebo muitos pacientes homens do consultório e, assim, essa questão, a atividade física é uma das primeiras coisas que eu coloco e tanto para pacientes que eu esteja atendendo online, que eu faço atendimento online, como presencial, e é impressionante como muda todos os aspectos, inclusive a questão sexual. Então, eu acho que nesses poucos 30 minutos que nós tivemos aqui, nós conseguimos dar uma geral para todo mundo do que é importante. Nesse momento, o que é mito e o que é realidade. Então, eu pediria assim, rapidinho, doutor Michel, uma colocação final que você diria aí para a população com relação a isso. O que Assim, fazer? essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que fazer para a gente. Então, mas assim, tudo isso que foi falado, a gente sempre coloca com muita clareza e de forma individualizada para cada um, né? Porque cada um que tem que decidir de acordo com a sua rotina, com o seu cotidiano, com seus horários, como é a melhor forma de introduzir uma atividade física, quanto tempo a pessoa tem, qual a disponibilidade, como que ela vai melhorar questões nutricionais, como que ela vai conseguir dar uma controladinha e reduzir a questão de bebida alcoólica e dessa ingesta. Então, mas identificando esses fatores individualmente, a gente dando algum aconselhamento, a pessoa consegue melhorar bem esse dia a dia. Outra coisa que a gente sempre orienta, que é importante, e que a gente comentou já, é o casal ter seus momentos para si, né? Então, a gente em home office fica muito focado em trabalho e não separa o que é trabalho do que é família, do que é o momento íntimo do casal. Então, que tenham marcado mesmo, algumas vezes na semana, com horário, esse é o nosso momento. Então, desliga tudo, separa tudo, as preocupações deixa para lá, deixa para amanhã, e agora é nosso momento íntimo para a gente conseguir ter um momento como casal. Outra coisa fundamental é o acompanhamento psicológico, então, tanto conosco, urologistas, quanto, claro, com profissionais em psicologia, então, para falar, para conversar, para entender, para ouvir, e se necessário for, a gente sempre faz a adjuvância com algumas medicações. Gisele, suas considerações finais, a sua pergunta de US$ 1 milhão. Eu queria ter a resposta, né, Paulo? Mas assim, o que eu estou fazendo? A paciente chega com esse tipo de queixa no consultório, então a primeira coisa que eu descarto são as causas patológicas, né? Hormonais. Então eu faço sim a dosagem hormonal, porque eu percebo que elas estão extremamente ansiosas, elas querem que seja feito um diagnóstico, né? Eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso falar, olha, você está com uma disfunção sexual por hiperprolactinemia, que é aumento da prolactina, ou você está com disfunção sexual por causa de um hipotireoidismo. Então, eu preciso dar um diagnóstico. Mas, como eu disse, só 10% tem esse diagnóstico, né? 90% não tem um diagnóstico funcional, né? Uma patologia que leve a ter um problema sexual. Então, a gente começa
a questionar a parte de modo de vida, eu começo a questionar um pouco da parte da relação dela com o parceiro, eu questiono muito sobre o que ela pensa da sexualidade dela, porque elas estão realmente com esse problema de não saber do que gostam, do que deixam de gostar, né? Porque você imagina você procurar uma causa funcional de diminuição de sexualidade com uma menina de 18 anos. Sim. É muito complexo isso, né? Mas eu tenho que investigar, porque senão elas ficam insatisfeitas. Mesmo a gente sabendo que não vai ter nenhum resultado. Bom, então eu associo a psicoterapia, então eu encaminho para vocês, né? Porque eu falo que elas precisam fazer um tratamento psicológico importante, que é difícil a gente dar esse acompanhamento no consultório, porque a gente se vê muito pouco, então tem que ser uma coisa, tem que ter uma frequência, e tem os profissionais capacitados para isso, né? E o que eu percebo, Paulo, é que a rede social, infelizmente, né, ela está provocando um imediatismo nas pessoas. As pessoas querem resultados imediatos de absolutamente tudo, né? Eles olham para a gente como se a gente fosse o Google, que eles dão um enter e a gente tem resposta para absolutamente tudo e solução para tudo. E nós não temos, porque, como o Michel falou, é um tratamento totalmente individualizado, ainda mais no que diz respeito à questão psicológica. Cada um tem o seu problema, né? Pode ser de relacionamento, pode ser da própria sexualidade, pode ser de caráter, de como foi, da criação, da religião, tem um monte de aspecto aí. Então, eu percebo que elas começam o tratamento, não vê o resultado imediato e desistem. Então, assim, acaba se tornando um ciclo totalmente vicioso. Então, eu fiz e não adiantou, mas na verdade ela não fez, né? Então, eu tento bater sempre nessa tecla que precisamos fazer esse tratamento psicológico. E agora, na pandemia, piorou mais, porque as pessoas estão com medo de morrer, estão com medo de tudo. Então, o que eu posso falar, por exemplo, da pandemia, eu falo, gente, não sei quando isso vai acabar, que é a resposta do milhão, né? Quando isso vai acabar? Ninguém sabe de nada. Nós não sabemos absolutamente nada. Nem o que é bom, nem o que é ruim, nem o que eu tenho que fazer, nem o que eu não tenho que fazer. Ninguém sabe nada dessa doença ainda, infelizmente. Nem os grandes cientistas, ninguém sabe absolutamente nada. Sabemos muito pouco, né? Uma doença muito nova. Então, o que eu oriento, que é o que eu estou fazendo na minha vida, a gente precisa viver de uma forma saudável. Então, vamos pensar que a segunda-feira é segunda-feira, que terça-feira é terça-feira, que realmente sextou, que sabadou, e não viver o sábado na segunda, nem a sexta na quarta-feira. A gente tem que continuar com as nossas rotinas, que isso é importantíssimo, né? Precisa ter o horário para dormir, o horário para acordar, né? O horário que você vai conversar com seu esposo. Os dois estão no home office, ficam cada um numa sala, não ficam os dois na mesma sala, para não explodir um do lado do outro, porque o trabalho tem o estresse dele, e que seu parceiro não tem nada com isso, né? Então, tentar dentro da própria casa montar uma forma de cada um ter um pouquinho de individualidade. Olha, hoje eu vou caminhar sozinha, tá bom? Porque eu preciso pensar. Hoje eu vou tomar banho sozinha. Hoje eu vou, sabe? Então, assim, tem que ter essa individualidade, porque nessa individualidade é que você vai se autoconhecer. O que tá né? O que tá te deixando triste, o que tá te deixando estressada, nervosa, para você não descontar no seu parceiro. Né, doutor Paulo, que você me ensinou isso por 5 anos, foi meu terapeuta maravilhoso. Eu não ia dizer, né, pela questão técnica aqui, eu não ia dizer, mas... Mas eu vou falar, né? Eu tenho que falar. E assim, aprendi, né? Tá vendo? Tá até passando isso é que é gostoso.
Então, assim, eu acho que tem que pegar nisso. Então, é o que eu estou passando para elas. Eu falo assim, olha, então vamos descartar tudo que for funcional. Se tiver algum problema funcional, nós vamos tratar, obviamente, né? Uhum. E bateu a parte psicológica, alimentação, atividade física, e começar a enxergar que as coisas não são imediatas, que nós Sim. demoramos 9 meses para nascer, que a gente demora 18 anos para chegar na maioridade. Então, assim, que tudo tem seu tempo, que a gente tem que ter paciência, que essa pandemia não está perto de acabar, está longe. Então, a gente tem que aprender, né, a viver da melhor forma nesse período que nós estamos passando. E é possível, né, gente? É possível. Basta uma. A gente chama, tem um nome até assustador, eu acho que às vezes reestruturação cognitiva, né? Mas o que, que é isso? É nada além do que você reorganizar a sua forma de pensar, olhar para aquilo que você está fazendo e começar com hábitos simples. Eu tenho orientado coisas aparentemente simples. Ah, eu não consigo fazer o home office, eu me estresso porque tenho meu celular ali, e aí vem mensagem, vem WhatsApp. Deixa o celular em outro lugar. Exatamente. Se você estivesse trabalhando na empresa, você poderia estar com o seu celular em cima da sua mesa? Não. Então deixa ele em outro lugar. Você iria olhar na hora do cafezinho, não é? Então, na hora que você levantar para o cafezinho, você olha. Talvez o horário com os filhos, né, dependendo da faixa etária e da idade dos filhos, seja um pouco mais complicado estabelecer, mas realmente a gente Sim, sem dúvida. tenho conversado com psiquiatras, com colegas e lido muito, e o caminho é estabelecer uma rotina dando tempo para você. Eu hoje de manhã, né, a questão de exercício para mim é fundamental. Andei 30 quilômetros de bicicleta sozinho. E Aí, hein? Ótimo! Que eu beleza. falei, não, ontem eu corri para terminar tudo que eu precisava, hoje catei a bicicleta, 30 quilômetros foi o meu momento. Esse é o meu momento. Eu tenho pacientes que o momento deles é correndo, outros é caminhando. Acho que cada um realmente tem que encontrar o Com seu, certeza. o seu momento. Mas que delícia de papo, acho que a gente está levando muita informação para todo mundo. Eu queria agradecer a presença da doutora Gisele, doutor Michel. Contatos, Gisele, as pessoas que quiserem estar conversando com você ou mesmo se consultando. Não dá para fazer Ó, online, né? A consulta. agora até dá, Até viu? dá? Então, Telemedicina. Dá. Dependendo do tipo de consulta, dá para a gente fazer online sim, ótimo. Então, né? Dá para fazer consulta online. Aí, quando a gente vê que precisa ser examinado, porque às vezes é uma adequação de um anticoncepcional, às vezes é sobre sexualidade, é uma coisa que dá para conversar bastante. Agora, quando precisa ser examinado, a gente tem que marcar presencial, né? Mas dá para fazer muita coisa online, sim, né? O meu contato, eu estou na Doctoralia, então é só colocar a doutora Gisele Della Libera que vai me encontrar no Doctoralia e tem o telefone do meu consultório, né? E tem como marcar a consulta online também pela Doctoralia. tá ótimo. Doutor Michel, contatos? O... Também dá para fazer consulta online, mas sem examinar, né? Aquela coisa. Mas também eu tô no Google, no Instagram, dá para me procurar também. Meu nome é michel.haddad.urologia. Lá tem todos os meus contatos do consultório para agendar consulta. E eu agradeço a oportunidade da conversa. Acho que é fundamental a gente discutir essas coisas e desmistificar muitos tabus, né? E Sim. poder ajudar as pessoas a passar por esse período tão difícil da melhor forma possível. Obrigado aí, Paulo, e obrigado, Gisele. Eu também agradeço a oportunidade e estou à disposição para outros focos, outro tipo de tema. Estamos por aqui. Muito Que obrigada a ótimo. você.
Com certeza teremos novas oportunidades. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por você que assistiu o programa até o final. Acreditamos que tenhamos contribuído para melhorar a sua qualidade de vida e promover a sua saúde mental. Se não tiver inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho. Em breve, outros programas. Obrigado. Um grande abraço a todos.